Paz, Senhor, povo de Deus. Amém. Sem demora, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 27. É engraçado como tudo que foi ministrado hoje, falado, tanto no louvor como pela pessoa do pastor Alexandre, se conectou com aquilo que a gente vai abordar hoje. Estava até com meu Deus. E poucas vezes eu subi no púlpito do Senhor tremendo dessa forma. Glória a Deus. Há uma palavra de Deus para todos. Aleluia. Eu recebo. Mateus capítulo 6, versículo 27. Assim diz a palavra do Senhor. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Meu Deus. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Graças a Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém, Jesus. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém, Senhor. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, nós te louvamos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Porque nós viemos aqui para te adorar, Deus. Que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações, ao nosso entendimento. Eu te peço que essa palavra possa, Pai, trazer transformação, Deus, na nossa vida. Oh, meu Deus. Para que nós possamos sair daqui convictos, Deus, da tua boa, agradável e perfeita vontade. Que isso venha gerar, Pai, a iniciativa, Senhor, Deus, nos nossos pés e nas nossas mãos, de estarmos semeando a cada dia, Deus, colocando em primeiro lugar o reino de Deus, colocando em primeiro lugar a tua justiça, Deus, porque haverá o dia no qual o que planta, Deus, eu creio na tua palavra. Jesus, faz a tua obra mais uma vez, em nome de Jesus. Sinta essa vontade, Espírito de Deus. Amém. Oh, glória a Deus. Essa palavra, ela foi gerada por Deus enquanto eu estava dentro do meu carro conversando com a Beca. E nós estávamos falando a respeito do reino de Deus e da necessidade que nós temos de um milagre muitas vezes. Eu não sei você, mas muitas vezes a minha casa precisa dos milagres de Deus. Eu também. Meu Deus. E como nós ficamos muitas vezes obcecados, porque a necessidade do milagre gera essa urgência, né? Você precisa de algo e muitas vezes é para ontem, e você fica desesperado com aquilo e o seu joelho se dobra e muitas vezes o seu olhar, o seu foco fica muito centralizado naquilo que você precisa naquele momento, naquela urgência. E muitas vezes a nossa busca desesperada por um milagre acaba nos afastando do milagre. Meu Deus. Porque nós focamos tanto nas coisas, nós focamos tanto na necessidade, nós focamos tanto nas circunstâncias, nós focamos tanto no hoje, que o nosso olhar acaba se desviando daquilo que pode resolver a nossa situação. É verdade. E colocamos em primeiro lugar coisas como as contas para pagar, colocamos em primeiro lugar os nossos bills, as nossas tristezas, as nossas amarguras, os nossos anseios, os nossos sonhos, muitas vezes. Colocamos em primeiro lugar e esquecemos de colocar em seu devido lugar o nosso Senhor e Salvador, provedor, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Amém. Verdade. E isso acaba atrasando aquilo que nós precisamos. Forte. Isso acaba muitas vezes adiando coisas que já eram para ter acontecido. Olha só o versículo 30 como é que fala. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? É engraçado que sempre que Jesus usa essa expressão, homens de pequena fé, é quando homens poderiam viver algo na presença de Deus e eles deixaram de viver. Você lembra da passagem no qual os discípulos estavam no barco e a tempestade veio sobre eles, Jesus estava dormindo
e eles se apavoraram com aquela situação, porque eles estavam para naufragar. Então eles acordam o mestre e falam: Jesus, não te importa que pereçamos. Jesus acorda aquele barco, fala: homens de pequena fé. Porque ele acalma o mar, e na verdade aquela situação era para que os discípulos tivessem vivido aquela experiência. Na verdade, aqueles homens deveriam ter tido autoridade em Deus naquele momento para determinar que o vento e o mar se acalmassem e vivessem aquele milagre naquele momento. Então, eu não sei você, mas muitas vezes eu me encontro nessa situação no qual eu sou confrontado a respeito da fé que eu tenho em Jesus. Porque as nossas fragilidades muitas vezes nos tiram a capacidade de crer que Deus é capaz de resolver as nossas circunstâncias. É isso aí. Mas hoje Deus nos traz um alerta dizendo: meu filho, não te importe com essas coisas, porque eu sou capaz de resolver o teu problema. Eita! Não olhe somente para as circunstâncias. Eu tenho uma palavra que é capaz de ressuscitar Lázaro. Eu tenho uma palavra que é capaz de mudar a tua história. Eu tenho uma palavra que muda a tua vida. Resolveu falar. Busque o reino, busque a minha justiça em primeiro lugar. Coloque as coisas certas nos seus devidos lugares. Estabeleça prioridades. Estabeleça prioridades na tua vida. Tenha fé em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A capacidade que você tem de alegrar o coração de Deus é mediante a fé que você tem nele. Então tenha fé em Deus, acredite em Deus. Não viva um evangelho mediano, não viva um evangelho circunstancial. Um dia eu creio, outro dia eu não creio. Abraça a palavra de Deus e creia que Ele é capaz de Maravilha! todos os dias Deus tem uma palavra para você. Todos os dias Deus tem uma palavra de vitória que pode mudar a tua vida. Todos os dias Deus tem uma palavra, Deus tem um milagre novo, um livramento novo. Isso são todos os dias. Todos os dias. Aí você talvez diga: Leandro, então não trabalho mais, eu não preciso mais me preocupar, vou viver minha vida, o Senhor vai resolver. Deus, creia em ti, vai lá na frente. Mas na verdade, se você analisar o contexto no qual Jesus está falando, é exatamente aquilo que o pastor Alexandre falou. Se você olhar a partir do versículo 19, Jesus está falando a respeito de tesouros, e onde nós devemos armazenar o nosso tesouro. Falam que aqueles que armazenam seus tesouros na terra, vem a traça e a ferrugem e consomem. Mas aqueles que reservam seus tesouros nos céus, não há traça, não há ferrugem, não há ladrão que possa roubar. E Jesus completa dizendo: você não pode servir dois senhores, Mamon ou Deus. Você não consegue servir os dois. Ou você serve ao dinheiro, ou você serve a Deus. Ou você serve as suas necessidades, ou você serve a Deus. Ou você serve a sua ambição, a sua ganância, ou você serve a Deus. Então, nesse contexto, Jesus insere essa palavra dizendo: olha, não deixa que o dinheiro te domine. Não deixa que o dinheiro seja o seu senhor. O dinheiro, quando ele é usado, ele é um bom servo, mas quando ele é o senhor, ele é terrível, cruel. Então Jesus, nessa palavra, ele vem dizendo: olha, não sirva ao dinheiro, não se preocupe com essas coisas. Você não precisa se render ao poder do dinheiro, sabendo que eu sou o provedor da tua casa. Você não precisa se render mais às circunstâncias. Você não precisa somente olhar para o dinheiro e falar: eu preciso fazer mais horas, eu preciso trabalhar mais, eu vou abandonar as coisas de Deus, não estou tendo tempo. Chega no bispo, eu preciso entregar mais. Não, porque eu não estou tendo tempo mais, eu estou focado em outras coisas, eu tenho agora outras prioridades, eu tenho outras coisas para fazer. Jesus está falando: meu filho, não se preocupe com isso, eu sou capaz, eu sou poderoso para... Ainda bem que eu vim. Só digo isso. Jesus nos dá... É muito impressionante como Deus tem a capacidade de nos dar experiências fortes, até mesmo em momentos inesperados. É verdade. Eu recebi uma carta da Receita, né, do Tex, dizendo: olha, esse ano você não vai ter refund, porque o dinheiro foi usado para pagar as dívidas dos anos passados. Olha, pelo menos pagou, mas estava dizendo: mas você ainda tem uma dívida de $91. Eu falei: sim. Pelo menos 91, né? Glória a Deus, porque dívida de imposto geralmente você espera alguma coisa alta. E eu já tinha essa palavra determinada. Chegou a carta oficial da Receita dizendo que eu não tinha mais refund. Eu tinha ainda uma dívida de $91. E no domingo, essa semana foi um pouco apertada, porque a pastora Alexandre até estava comigo. Eu iniciei um trabalho e a mulher decidiu fazer tudo diferente. Então a entrada que ela tinha me dado, eu coloquei tudo em material novo. Aí essa semana deu uma apertada
E eu aqui no culto no domingo falando, Deus, eu tenho até condição de dar meu dízimo hoje, mas será que eu posso dar na semana que vem? Olha como é que a gente se rende às fragilidades. E o pastor Alexandre foi bem enfático. Não fique devendo a Deus! Vou te dar uma instrução hoje. O que veio? Não fique, pague hoje. Olha para a Beca, amor. Ai, Jesus. É hoje. Vamos dar hoje. Amém. Dei meu dízimo alegre, feliz, como sempre faz. Mas naquele momento de fraqueza, deu uma balançada. O negócio é que segunda-feira chegou uma carta de novo no meu correio. E era uma carta da Receita. E era uma carta com cheque. Meu Deus. Ô, glória! Eu olhei, Já não entendi. acredito, Deus. Não acredito, Senhor. Eu olhei, entrei dentro de casa. É por isso que a gente serve a Deus. Meu Deus do céu. A questão não era nem o valor, não foi aquela, mas deu para pagar as contas da semana. Aquele dinheiro não fez falta do dízimo, até porque não era meu. Amém? E Deus ali confirmando essa palavra. Alguém vai pagar minha janta você hoje, não estava já entendi. contando. Eu posso tirar dinheiro de onde você não espera. De onde o governo falou que você não ia receber. Você está meu Deus! Deus! Mas eu te falo que o Palavra de crédito Deus! não sou eu. Vamos, glória a Deus! Quem garante o crédito sou eu. Vamos ouvir essa palavra. Basta nós olharmos para o Senhor como a nossa prioridade. Oh, aleluia. Prioridade é colocar Glória a Deus. primeiro lugar. Primícia. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Mas é interessante nós sabermos também que Deus não tem problema com que você sonhe com coisas. Deus não tem problema com que você tenha posse. Deus não tem problema com que você almeje a sua casa própria. Deus não tem problema que você queira trocar de carro. Deus não tem problema que você queira ser abençoado na vida financeira. Não tem problema nenhum, pelo contrário, muitas promessas que nós recebemos na Bíblia é Deus nos indicando uma prosperidade grande. Se você lê Deuteronômio 28 ali, até o versículo 14, você fica, meu Deus, se eu receber o certo, já está suficiente para o resto da minha vida. É verdade. É muita coisa que Deus garante quando você ouvir atentamente a voz dele e obedecer. Isso aí. Obediência é um princípio que ele, eu até conversei isso com o Ministério do Louvor no domingo, que ele está às vezes ele está na verdade acima do que o sacrifício. Muitas vezes você julga uma oferta e fala, hoje eu vou sacrificar nas minhas finanças e eu vou trazer, e Deus fala, olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Agora quando você está em obediência e sacrifica, você potencializa o princípio. Os princípios, eu sempre falo isso, que eles são chaves específicas para portas específicas. Existem portas que você quer entrar, mas a chave está no princípio daquela porta. Não é em outra coisa, não é na quantidade de orações que você fizer, não é na quantidade de jejum. Muitas vezes é por falta de um princípio que você não tem obedecido, que você deixa de passar por uma porta. Nós sempre falamos da questão do dízimo, que é o mais claro e até mesmo o mais conhecido. A palavra diz, se você dizimar, você repreende o devorador, não é a oração, não é o jejum, não é o princípio. Você cumpre o princípio, você obedece o princípio. É isso aí. Você que é jovem, quer viver muito, meu filho, tem um princípio que fala, te dá a chave da longevitude. Seja obediente e honre ao teu pai e a tua mãe. Princípio, meu filho, olha, você vai viver muito. Eu falo isso porque eu aprontei muito na minha adolescência. Meu Deus. Aprontei demais, terrível. Mas minha mãe falava, eu nem era crente. Mesmo sem saber, eu cumpri um princípio. E o cumprimento desse princípio me permitiu passar por várias ameaças de morte. A chegar um dia que eu saí com os meus amigos e eu nem tava assim, eles foram fazer, olha só, adolescente, bichação, meu Deus, adolescente não tem o que fazer. Meu Deus. Rebeca. E eu tô na esquina aqui olhando, falei, só vou olhar, não vou fazer nada. Do nada vi um policial lá armado, não sei o que, já virou pra mim, deu 3 tiros, eu falei, meu Deus do céu. Meu amigo, eu falei, vou correr, desesperei na hora, virei as costas. Quando eu escuto você, que eu olho pra trás, tem uma arma apontada pra mim. Eu falo, se ele deu 3 tiros no meu amigo, ele já deve estar morto nessa hora, eu vou correr também. Na hora que eu corro, eu só escuto 3 vezes também passando. Mas existia um princípio cumprido. Poderia ter morrido aquele dia, mas eu estava ali debaixo de uma palavra de Deus, honrando meu pai,
e a minha mãe. Tinha uma bênção na América para receber, jovem. Então, muitas vezes, nós deixamos de viver algo porque nós não cumprimos os princípios. Nós tiramos Deus da prioridade e colocamos o nosso ego. Colocamos as nossas vontades, colocamos o nosso eu. Quer ver outra coisa? A palavra diz que antes de você chegar ao altar, diante do altar, para entregar a tua oferta, olha para o teu irmão, você tem problema e reconcilia. Meu Deus! É sério, hein? Isso, olha aí. E a palavra completa, para que as vossas orações não sejam impedidas. Aí você fala, não, eu vou orar, porque Deus vai fazer alguma coisa. Não, Deus está falando, não adianta orar. São uns poucos momentos que Deus fala que a oração não vai fazer resultado. Deus fala, não adianta orar. Olha para o teu irmão lá, vai lá e resolve. É a palavra. E a Bíblia não diz se você está errado, não. A Bíblia diz que se você também estiver certo, você tem que ir lá e se resolver com ele. O problema é um problema, independente de quem está certo e de quem está errado. Saber que você está certo, você tem autoridade de pedir perdão também. Reconheça isso. Gente, humildade é uma coisa que você não leva o problema para casa. Isso que é o evangelho. Não tenha Amém. problema em pedir perdão. Não tenha problema. É nesse evangelho você que vai eu perceber creio. que a sua vida vai ficar cada dia mais Eu creio! Não tenha problema de falar, olha rapaz, você tá mal comigo assim, não sei o que. Me perdoa. Vou acabar com isso Me logo. perdoa. Não tem porquê, não tem razão, me perdoa. É isso aí. Você vai pra casa assim. Eu falo sempre com a Beca, nada me tira o prazer de chegar na minha casa, postar minha cabeça no travesseiro e saber que em 10 segundos eu vou estar dormindo. Meu Deus! Como é que faz Ordem! isso? Tem que respeitar esse cansaço. Gente, eu nunca vi. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Mas eu sei que uma das razões é o fato de poder encostar minha cabeça com a consciência tranquila. Não carregue nada. Não troco nada pela minha Mas você consciência. chega em casa zangado, briga com a esposa, briga com o marido, briga com o filho, tá carregado, anda carregando um fardo que Jesus já falou, meu filho alivia isso aí. Vem que o meu fardo é leve, meu filho é suave, tira essa carga das minhas, tá amarrada, tá travada. Vai, É muita coisa, Jorge. seja leve, seja leve. Eu falo com a Beca direto lá em casa, eu falo, pô, a gente tem que sorrir mais, a gente tem que Isso aí, meu filho, é isso aí. viver alegre, eu falei sobre isso no dia que eu falei sobre a oferta. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria não é circunstancial. A alegria é um poder que Deus nos dá de termos uma fortificação mesmo em dias difíceis. Alegre. Aleluia. Às vezes você não quer, mas não sorri. Tem dia que você chora. Mas graças a Deus a vida vive em ciclos. Tem dia de choro, mas tem dia de se alegrar. Tem dia de ser feliz. Existe um ciclo. Se você está passando por uma noite, saiba que amanhã vai chegar. Eita! O choro de uma Eu noite, ouvi! a alegria vem pela manhã. O céu abriu, hein? O sol brilhando sobre a tua vida. Olha só como Deus não se importa que você tenha coisas. A palavra diz em Mateus capítulo 7, versículo 7: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Amém. Deus está te dando chaves para que você possa receber de Deus. João 14, 13 diz: E tudo quanto pedis em meu nome, eu farei. Aleluia. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Não para, não tem mais. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ou seja, Deus quer. Olha só. Fala de boa, pastor. Você não está entendendo? Deus é o principal interessado em te abençoar. Amém. É isso aí. Deus não fica ali zangado falando, não vou segurar agora, não, Deus está doido para te abençoar. Deus pode abençoar. De abrir a mão e liberar, receba, meu filho. Pode. Viva isso, viva mais, viva abundantemente. Eu recebo A Bíblia essa diz que- palavra. Gente, Jesus veio para nos dar vida e vida em Abundância. abundância. Amém. Plenitude é o que Deus tem oferecido por nós. Então, Ele é o principal interessado em te abençoar. Você entendeu isso, então? Amém. Glória a Deus. Mas tem um Tem que porém. receber. Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Meu Deus. Você pede, muitas vezes não recebe, por quê? Porque o interesse está no
umbigo. Eita. Entenda quando você tem uma sede Cancela Nova York. e Deus sacia a tua sede, Tem missão. você passa a ser um saciado. Mas se você tem sede, a pessoa do seu lado tem sede, a sua comunidade tem sede, e Deus te dá água, e você pega daquela água e distribui para aquela comunidade, você passa a ser abençoado. Porque a bênção, quando você retém para você mesmo, não é uma bênção de Deus, porque a bênção de Deus sempre visa o coletivo. Eu sempre falo isso. Deus sempre derrama algo para a tua vida, para que a tua família seja abençoada. Deus sempre derrama algo sobre você, para que a sua cidade seja transformada. Isso. Deus sempre libera algo sobre a tua vida, para que pessoas sejam impactadas a partir daquilo que Deus fez sobre você. Meu Deus. Então, muitas vezes você pede e não recebe, por quê? Porque você está ali, não vou até vou nem falar. A parte que Deus fala sobre a mão direita esconder da mão esquerda é na hora de ofertar, para você não se vangloriar de nada. Mas na hora de abençoar alguém, seja pronto, abençoe, ajude quem está do seu lado. Às vezes você tem coisa sobrando em casa. Oferte, semeie, libere, seja liberal. Eu aprendi no evangelho que quanto mais liberal eu sou, mais eu recebo. Isso é um princípio também, o princípio da liberalidade. Hoje nós vamos falar sobre princípios, então. Princípio da liberalidade. Quanto mais você libera, mais você recebe. Olha o próprio Tiago, que é que ele fala no capítulo 1, a partir do versículo 6. Peçam, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Deus está interessado em te abençoar, não foi isso que a gente entendeu? Amém? Amém. Mas existe uma coisa que, se tiver dentro de você, é capaz de minar a bênção que está para ser liberada sobre a sua vida. A dúvida. A dúvida é o oponente direto da fé. Porque se você olhar Hebreus capítulo 11, nos diz que fé é certeza. Fé é convicção daquilo que meu olho não vê. Eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza. Se eu tenho dúvida, eu tenho certeza? Não tem. Não. Isso aí. Então se eu tenho dúvida, eu tenho fé? Não. A fé me dá a capacidade de olhar Jesus caminhando sobre as águas e dizer: Pai, se é o Senhor, permita-me ter contigo. E de viver algo que nenhum outro homem tenha vivido antes. Porque você vai dando cada passo segundo a convicção, a fé, a certeza que Deus tem te dado. Muitas vezes nós somos convidados a caminhar sobre as águas com Jesus. E lembre-se que nessa passagem, o mar não foi acalmado antes de Pedro andar sobre as águas. A Bíblia diz que eles estavam no meio de uma tempestade e eles viram como se fosse um vulto, um homem caminhando, e eles falaram: olha, é Jesus. Então, mestre, se é o Senhor, permita-me ter contigo. E Pedro mais salvo, o único homem que teve essa ousadia, essa coragem. Existem coisas que estão limitadas e Deus quer te, a partir da tua ousadia, liberar algo maior. Tenha ousadia de pedir. Tenha ousadia de se encontrar com Deus e falar: Deus, eu sei que nenhum homem viveu isso na história, mas eu sei que o Senhor é capaz de me fazer viver isso. Deus, eu creio nessa palavra. Mas Leandro, nunca vi alguém receber um documento sem ter uma lei antes e creia que Deus é capaz de fazer. Leandro, eu não tenho investimento e nenhuma empresa vai querer investir na minha companhia com crédito que eu tenho. Creia que Deus é capaz de fazer. Creia que Deus é capaz de fazer. Tenha fé em Deus. O que determina uma vida próspera em Deus ou uma vida infrutífera são as nossas prioridades. As prioridades têm a capacidade de determinar suas ações. Você pode analisar. As suas ações diretas sempre são determinadas pelas suas prioridades. Você quer ver um exemplo? Domingo de manhã, você já tem um chamado. O bispo já mandou aquela mensagem para você. Culto de celebração, 10h30. Mas deu 7 horas da manhã, o teu chefe falou: meu filho, olha, eu preciso de você lá, não sei o que, você tem que trabalhar. Eu reconheço as necessidades. Eu sei o quanto que a gente trabalha tudo nessa terra. Mas eu posso te dar o meu exemplo. O meu exemplo foi sempre dizer para o meu patrão: eu não vou. E não pense você que sempre deu certo, não. Eu já passei por vezes do patrão olhar para mim: então você não serve. Eu preciso de alguém que faça trabalho na quarta noite e no domingo. Eu falei: esse alguém não sou eu.
e eu sair de lá no horário do almoço e encontrar um trabalho 2 horas depois que me pagava $3 a mais. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio. É questão de posicionamento, muitas vezes. Se eu não creio que Deus é capaz de me suprir, se eu não creio que Deus é capaz de me sustentar, muitas vezes eu vou colocar as minhas prioridades em xeque. E se Deus sai do primeiro lugar, eu deixo de viver a palavra de Mateus 6. Porque se eu coloco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu sei que todas as outras coisas me serão acrescentadas. Então você tem paz para viver, sabendo que mesmo que a circunstância diga que não, vai haver um milagre. Vai haver uma palavra de Deus, vai haver uma porta aberta. Algo vai acontecer. Mas a partir do momento que eu deixo de viver os princípios, eu fico inseguro e com segurança eu deixo de ter fé em Deus. E aí a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E eu começo a viver uma frustração com quem? Em quem que eu vou colocar a culpa? Em Deus. Muitas vezes nós vemos pessoas frustradas com Deus. E eu fico sem imaginar, porque a palavra de Deus nos ensina que Ele não tem sombra de variação. Se a frustração é quando eu deposito uma expectativa em algo que é falho, né? Porque para a frustração acontecer, você precisa depositar a sua expectativa em algo, certo? Sim. Senão não tem frustração, você tem, sei lá, decepção, alguma outra coisa. Mas a frustração, ela precisa ter uma expectativa depositada. Eu coloco a minha... Como é que eu posso me frustrar em Deus e colocar a expectativa em algo que eu já sei? Está aqui escrito, não vai mudar. É isso aqui que está escrito. Então não tem como ter essa frustração. Glória! A gente seguir os princípios, a gente viver o que Deus estabelece. Se a gente olhar para o Senhor, se nós estabelecemos prioridades, se nós olharmos com fé para Deus, nós vamos viver todas as promessas que Ele tem. Que é isso? É foda. Então eu entendo que eu preciso viver o reino de Deus, seguir o reino de Deus, olhar para o reino de Deus, colocar o reino de Deus como prioridade. Mas aí você fala, mas Leandro, o que é o reino de Deus? Que reino é esse? Então eu vou ler alguns versículos com você, não precisa nem procurar, para que a gente possa entender mais ou menos o que é o reino de Deus, porque é um assunto muito complexo e tem muitos debates, mas também não é difícil de se entender. Existem alguns aprofundamentos. Mas assim, Lucas 17, 20 e 21 diz: interrogado pelos fariseus sobre quanto havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, o reino de Deus não é algo que eu vejo como uma aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Aleluia. Ou seja, quando nós clamamos a Deus e nós entramos na atmosfera, nós queremos que o reino de Deus está entre nós. Ou seja, o reino de Deus não é um lugar específico. Você não vem para a igreja e vive uma parcela do reino de Deus quando você sai de lá. Não, o reino de Deus está em você, inserido em você. É o governo de Deus sobre a sua vida, é a autoridade de Deus. Quando você fala em reino, você sempre fala em um rei, você sempre olha para uma autoridade. E nesse caso nós estamos falando de uma autoridade governando dentro de você. Não é pelo exterior, é no interior. O reino de Deus tem que fluir de dentro de você. Amém. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20 diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes. Ou seja, o reino de Deus não é um discurso. O reino de Deus é transformação. O reino de Deus é o poder de Deus fluindo. É a unção de Deus, a autoridade de Deus. Não se trata mais de um discurso somente. Não se trata somente de uma visita na igreja. Não se trata somente de participar de algo. É transformação contínua. É vivência com Deus. É relacionamento com Deus. É virtude de Deus. Você lembra quando a mulher do fluxo de sangue tocou as vestes de Jesus? O que ele disse? Peraí, alguém me tocou. Eu senti que fluiu de mim virtude. O reino de Deus é essa virtude de Deus fluindo dentro de nós. Com a capacidade de mudar o nosso pensamento, o nosso entendimento, de transformar as nossas atitudes, de transformar a nossa casa, porque ele vem fluindo. O reino de Deus sempre está em movimento. O reino de Deus sempre está em constante movimento dentro de nós. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém. O reino de Deus, ele traz força,
O reino de Deus, ele traz alegria, ele traz paz, ele traz contentamento em Deus. Então, quando você pensa em colocar o reino de Deus em primeiro lugar, você está dizendo: Deus, eu coloco a minha vida debaixo do teu governo. E eu começo a estabelecer as minhas prioridades segundo as tuas ordenanças. E eu decido que a partir de hoje eu vou viver conforme o Senhor deseja que eu viva. Eu começo a colocar os meus sonhos, as minhas vontades, os meus desejos em um segundo plano. Não é sinal de que Deus não vai deixar de realizar as tuas vontades, não, até porque o salmista diz: deleita-te no Senhor teu Deus e Ele concederá o desejo do teu coração. Mas Isaías 55 nos diz que os sonhos de Deus, os caminhos de Deus são maiores. Muitas vezes nós precisamos abrir mão de algo que queremos muito, para que nós possamos viver o maior de Deus. Isso aí, meu. Para que nós possamos viver o novo de Deus. Para que nós possamos viver uma nova etapa, um novo nível com Deus. Amen. Para que nós possamos viver uma nova história. Amém. Nós precisamos abrir mão dos nossos conceitos. Muitas vezes nós colocamos Deus numa caixinha, numa gaiola, e nós determinamos: não, meu Deus só faz se for dessa forma. Meu Deus só age se for desse jeito. Mas quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, você começa a entender que a graça de Deus, ela é multiforme. Ela age de formas diferentes. Amen. Ela age Jesus curou 3 cegos no Novo Testamento. Jesus orou e ele foi imediato. Jesus tinha uma forma: orar, resolve. Mas no segundo, Jesus ora, ele abre os olhos e vê os homens ainda como árvores. Jesus ora de novo, e aí ele passa a enxergar. Só que no outro, a palavra diz que o homem estava cego, Jesus cuspiu no chão, fez uma massa com cuspe, pegou aquela lama, passou nos olhos do vaso e falou: varão, vale se lavar. 3 homens diferentes com a mesma enfermidade, e você vê Jesus agindo de 3 formas diferentes. Só Ele. Meu Deus pode fazer algo diferente na tua vida. Eita, já entendi. Aleluia. Aleluia. Eu creio, Senhor. Deus pode fazer algo diferente na tua vida hoje. Oh, glória. Aleluia. Vamos Aleluia. Palavra de Deus. Oh, aleluia. É porque a necessidade, ela Oh, aleluia. muitas vezes é intensa. Talvez você tenha passado por uma necessidade difícil. Deus poderoso. Mas Jesus fala: olha para mim, meu filho. Me coloque em primeiro lugar na tua vida, que não importa a necessidade que você tem. Seja financeira, seja sentimental, seja qualquer situação que você estiver passando, Deus fala hoje: eu posso fazer algo diferente na tua vida. Glória, aleluia. Algo que ninguém nunca viveu, eu posso fazer hoje. Te convido a ficar de pé com essa palavra. Glória a Te convido a vir aqui na frente para que a gente possa orar hoje. É um dia de... É uma noite para realinharmos os nossos pensamentos, o nosso corpo.